Os Estados Unidos acionaram suas baterias contra o Bolsonaro e em diversos comunicados ao longo de todo o dia de hoje repreenderam Bolsonaro por estar, segundo eles, do lado oposto da maioria da comunidade internacional. Ora, a comunidade internacional para os Estados Unidos é apenas os Estados Unidos e a Europa. Não existe Rússia, não existe China, não existe aquela comunidade da Rota da Seda, não existe África, não existe Índia, não existe Turquia e não existe Irã. Agora, o que é que isso provoca? Não é? Isso provoca, por parte da Rússia, que está calada até agora, mas incentiva a Rússia a incrementar suas relações com a Venezuela, com a Nicarágua e com Cuba. Tanto é que mandou o seu vice-ministro para falar com o Maduro e também o presidente da Câmara Baixa daquele país para viajar a Cuba e a Nicarágua. Enquanto isso, as tensões em torno da Ucrânia voltaram a se agravar depois que a Rússia denunciou que forças ligadas ao governo da Ucrânia teriam disparado contra líderes ali daquela região separatista chamada Donbás. Agora vejamos o que aconteceu antes da viagem. Segundo o jornal New York Times, Bolsonaro decidiu encontrar Putin após não receber ligação de Biden. Segundo aqui, esse material do New York Times é produzido pela agência UOL da Folha. O Bolsonaro chegou a acionar a Casa Branca, dizendo que queria falar com o presidente, nem que fosse através de uma ligação telefônica, e não recebeu resposta. Ou seja, foi desprezado. E ele, inclusive, disse qual era o assunto, que era a viagem o convite que ele tinha recebido para ir a Moscou. O New York Times ainda diz que Bolsonaro fez cobranças para que os líderes, no caso ele e o Joe Biden, se encontrassem ou pelo menos conversassem por ligação telefônica. Os Estados Unidos, no entanto, não retornaram aos contatos feitos por Bolsonaro. Bom, como dissemos, a Rússia não respondeu às críticas dos Estados Unidos ao presidente brasileiro. No entanto, coincidentemente, estava o tal da Venezuela, Caracas. O vice-primeiro-ministro, segunda pessoa lá, ou terceira pessoa da autoridade russa, chamado Yuri Borisov, que se entrevistou com o presidente Nicolás Maduro e com várias autoridades, tratando inclusive de 30 áreas de colaboração entre os dois países. Isso também motivou uma declaração do presidente Nicolás Maduro. Nicolás Maduro expresó su agradecimiento a la nación euroasiática por el apoyo en los momentos más difíciles de la pandemia por la COVID-19 y la ocasión fue propicia para formalizar la ampliación de los convenios estratégicos. Hemos revisado el mapa de la geopolítica mundial, el mapa de la geopolítica hemisférica. Hemos revisado el estado de la cooperación bilateral Rusia-Venezuela. Hemos abordado con detalle cada uno de los aspectos de la cooperación comercial, energética, financiera, en el campo de la salud, de la ciencia, la innovación, de la cultura, de la defensa militar. Y puedo decir que las relaciones entre Rusia y Venezuela cada vez adquieren mayor nivel estratégico, mayor
calidad y profundidad en sus resultados, mayor fortaleza histórica. Já o vice-primeiro-ministro Yuri Borisov afirmou que a colaboração, ou seja, um intercâmbio comercial entre a Rússia e a Venezuela, já proporcionou um aumento significativo de quase 50%. Cambio comercial nos da mucho placer que el intercambio comercial se aumentó casi 50% comparando con el año anterior. El alto funcionario ruso resaltó el impacto significativo que ha tenido la alianza Rusia-Venezuela en el marco de la OPEP Plus con otros países productores. Ainda falou da importância, não é, da Venezuela e da relação com a Rússia naquilo que se chama OPEP Plus ou OPEP+, que é a OPEP, a Organização dos Países, né, produtores de petróleo, juntamente com a Rússia e outros produtores não pertencentes à OPEP. O que significa aí, não é, que vão sustentar aqueles preços que já estão beirando os $100 o barril. Enquanto o Borisov se despedia ali de Maduro em Caracas e ia primeiro a Nicarágua e depois para Cuba, o governo russo também anunciou a visita do presidente da Câmara Baixa Russa, né, a Câmara dos Deputados, para uma viagem para Cuba e a Nicarágua. O presidente da Duma, que é o nome da Câmara Baixa de lá, Vyacheslav Volodin, visitará Cuba e Nicarágua na próxima semana para abordar a cooperação entre a Rússia e esses dois países, assim como o desenvolvimento do diálogo interplanetário. Finalmente, a situação ali no fronte da Ucrânia, né? Os jornais estão agora falando em guerra em Donetsk e Lugansk, regiões separatistas da Ucrânia, apoiadas pela Rússia, que são alvo de bombardeios. Refugiados chegam à Rússia. O governo ucraniano nega a responsabilidade, mas iniciou a ofensiva militar contra repúblicas separatistas, violando os acordos de Minsk de 2015, diz esse noticiário aqui do site Brasil 247. Explosões foram ouvidas nas regiões separatistas da Ucrânia na noite desta sexta-feira, 18, na República Popular de Donetsk e na República Popular de Lugansk.